Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem e que estejam prontos para mais uma aula de literatura. E vamos juntos então. Hoje a gente vai começar a falar sobre o modernismo no Brasil, tá? A gente vai rever aquilo que nós vimos nas aulas passadas, sobre o que nós falamos de vanguarda, mas agora a gente vai entender o que as vanguardas influenciaram na produção artística brasileira no início do século XX. Então a gente entra agora na literatura brasileira do início do século XX, a gente vai entender qual que é o cenário artístico, cultural do Brasil nesse período, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ao fundo, não tem coisa mais modernista do que o quadro Abaporu, né? Então vou mostrar para vocês. Vocês estão cansados de ver esse quadro, né? Tudo a ver com o que nós vamos estudar agora, ok? Então deixa eu compartilhar minha tela. Vamos então falar um pouquinho de modernismo. Bem, meninos, vamos entender o que estava acontecendo até então, né? Para a gente entrar de fato no modernismo. Vamos rever alguns fatos. Primeiro, o que acontecia no Brasil de 1900 em diante? A gente vai lembrar que a partir de 1902 a gente tem uma literatura que entra em transição. Está abandonando, né, os critérios, as características do século XIX e está avançando para o que vai vir no século XX. Então a gente tem aquele período chamado de pré-modernismo, no qual a gente viu Augusto dos Anjos. Então, nesse período no Brasil, o Brasil vive essa transformação, tá? Essa transição da literatura do século XIX para a literatura do século XX, tá? Então, a gente ainda não fala de modernismo propriamente dito, mas sim de um pré-modernismo, um pré-momento, uma preparação para o que vai vir da década de 20 para frente. Na Europa, né, a gente já viu que esse momento está acontecendo as vanguardas, os movimentos de vanguarda, né? E aí está acontecendo o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, dentre outras escolas que estão acontecendo nesse período, tá? E nesse momento na Europa há exatamente essa transformação que já está ocorrendo por conta dessas vanguardas, por conta desses manifestos que vão surgindo, tá? E que vão influenciar, claro, toda a cultura ocidental. E aí essas vanguardas se tornam muito fortes e se tornam referências para os artistas do início do século XX, tá? Toda região aí, toda a área ocidental do planeta, tá? Não estamos falando do Oriente, mas sim do lado aí ocidental. Então a gente vê a influência das vanguardas, né, da Europa nos Estados Unidos, na América Latina, na América Central. Então você tem essas influências chegando do outro lado do Oceano Atlântico, ok? E aí, claro que isso vai chegar no Brasil e vai concretizar essa mudança que já estava acontecendo, essa transição que já estava acontecendo. Ok? Até aqui tranquilo, meninos? E aí, então, vamos falar de modernismo. É daí que vai se iniciar o modernismo. E o que foi o modernismo? O modernismo vai ser um movimento que foi muito influenciado pelas vanguardas europeias, por esses estilos que estavam surgindo na Europa, né? E toda essa modernidade, toda essa maneira de pensar o mundo, de refazer a arte, tudo isso vai chegar aqui no Brasil. Por quê? Nós vamos ter vários artistas brasileiros que vão estar estudando fora do Brasil, né, que vão estar aprendendo, né, os aspectos dessas vanguardas europeias. E claro que eles vão trazer toda essa influência para nós, tá? Era uma maneira de fato, reorganizar a nossa arte, de transformar a nossa arte que nesse momento estava regredindo
para as cópias, para as formas clássicas, principalmente quando a gente pensa no parnasianismo, ok? Então, o modernismo do Brasil foi um movimento que, baseado nas vanguardas europeias, trouxe mudanças radicais à linguagem literária brasileira no século XX. Meninos, não só a literatura, na arte em geral, mas o nosso foco maior, claro, vai ser a literatura. Nós vamos estudar todas essas influências nos textos literários, tá? E aí, o que vai acontecer para que de fato, né, toda essa transformação se fixe, né, que seja de fato concretizada? Aí a gente tem a primeira semana de arte moderna acontecendo no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre essa semana de arte moderna, tá? Deixa eu só pegar aqui uma imagem, olha só, né? Esse aqui foram os cartazes da primeira semana de arte moderna. Mas para a gente chegar na semana de arte moderna, a gente tem que entender um pouquinho o que aconteceu anterior a essa semana, tá? O Brasil vinha caminhando de forma lenta, gradual, introduzindo todo esse conhecimento, todas essas novas técnicas que as vanguardas vinham apresentando lá na Europa. Tá? Isso ia acontecendo de maneira lenta no Brasil. Desde 1913, nós já temos exposições, já temos textos sendo produzidos dentro dos modelos das vanguardas europeias. Porém, né, no Brasil, essa vanguarda não era aceita, tá? Era vista como um modelo que não poderia ser chamado de arte, porque fugia exatamente desse clássico que vigorava nesse momento, né? A gente tinha uma grande influência da arte francesa, né, acontecendo no Brasil, né, da arte nouveau, aquela ideia da Belle Époque. Então era isso que predominava agora no momento no Brasil, tá? O parnasianismo vai ser um movimento que não vai ganhar muitos adeptos na Europa, a não ser na França, porque é lá que surge. E aqui no Brasil, o parnasianismo ganha muitos adeptos. Então, o parnasianismo vai existir na França e no Brasil. Em outras regiões, nós vamos ter o simbolismo, né? E aqui na América Latina também, né? O parnasianismo ganha espaço, primeiro pela nossa cultura, pelo estilo de sociedade que temos, né? Uma sociedade de cópia. Nós brasileiros, a gente gosta mesmo de buscar influências, de copiar os outros, né? A gente não tem uma certa originalidade, não, né? Ainda mais quando se trata de algo que pode ser uma espécie, como eu posso dizer, né? De status, tá? A arte como status é o que acontece com a arte parnasiana, tá? Então por isso que ganha muito adepto. Por quê? Porque quem vai consumir essa arte, quem vai divulgar essa arte eram as pessoas de dinheiro, da elite, que copiava o cenário francês, né? A gente sabe disso no início do século XX. Então, meninos, no Brasil tínhamos esse cenário. Quando, a partir de 1913, você tem as primeiras exposições modernistas, esse olhar começa a mudar, mas ainda há muita crítica em relação a isso. Mas já começam a aparecer artistas que se veem interessados nesse novo modelo. E aí nós vamos ter a nossa querida Anita Malfatti, né? Que vai estudar nos Estados Unidos para aprender as técnicas cubistas, expressionistas, e lá ela pinta seus primeiros quadros. Em 1917 volta ao Brasil e aí ela é convencida a fazer uma exposição, tá? Porque os modernistas, aí eu vou botar uma foto aqui, ó, desse povo todo, tá? Esse monte de homem aqui, eles ficaram desesperados com a produção da Anita, que condizia, né, exatamente com esse momento de transformação. E aí
Esse povo convence a Anitta de fazer uma exposição da sua obra, dos seus quadros, né? E aí a Anitta, sendo uma mulher, né, ela fica com o pé atrás, porque mulher não podia ser artista. O lugar da mulher não era dentro de um ateliê de maneira alguma. Então ela ficou mesmo com medo da represália, o que ia acontecer com ela. Então ela dá para trás, mas os modernistas brasileiros, nesse momento, esses paulistanos, vão insistir com a Anitta. Falando, não, você tem que trazer, você tem que mostrar, vamos expor. E aí ela expõe então os seus quadros. Em 1917 ela faz uma exposição com os seus quadros. Com os seus quadros cubistas e expressionistas, né? E aí o que acontece? Foi um fracasso. Porque as pessoas não entendiam essa nova obra, essa nova maneira de representar a realidade, né? Achavam muito estranho, achavam muito feio. E aí o povo saiu criticando. E aí nós temos Monteiro Lobato nesse momento, que vai ser um daqueles pré-modernistas que vão até a exposição de Anita Malfatti, também não se agrada da exposição, escreve um artigo, infelizmente detonando a Anita Malfatti. Ele aponta para algumas questões, né? Que seria a ideia de que, já que queremos tanto ser livres, já que não queremos copiar, queremos ter algo nosso, por que então trazer isso de fora, né? O que ela foi fazer é simplesmente trazer outras cópias novas. É isso que ele vai criticar, né? E aí ele vai acabar apelando, falando que a Anitta, a maneira como ela pintava, qualquer um poderia pintar também, até mesmo um macaco com seu rabo pintaria como a Anitta. Olha só a crueldade, gente. E aí o que vai acontecer, meninos? Claro que a galera do modernismo vão ficar muito pé da vida, porque eles já vinham tentando, estavam trazendo o modernismo de maneira lenta, outras exposições, publicações de textos, mas o público consumidor de literatura e de arte não aceitavam de maneira nenhuma o modernismo. E aí então, esse rapaz que está aqui, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, Mário de Andrade, um grande autor, um dos grandes nomes desse período, e vai até o jornal, também escreve um artigo, né, de repúdio, né, ao Monteiro Lobato, né? Não aceita o que o Monteiro Lobato fala. E a partir de então, eles falam, não, a gente não pode aceitar isso calado, né? O modernismo é a tendência, é o que a gente precisa trazer, é uma maneira da gente poder romper com esses padrões clássicos, romper com a elite. Então, nós vamos trazer o modernismo para o Brasil. E aí eles então começam a elaborar, pensar numa maneira desse modernismo chegar até nós. E aí eles vão pensar numa semana de arte moderna, né? E aí eles pensam nessa semana, eles vão planejar toda essa semana, eles vão conseguir capturar recursos para essa semana, exatamente com a própria elite, prometendo trazer os últimos eventos da Europa, as últimas tendências na arte, já que o brasileiro gosta tanto de copiar o que vem de fora, né? Então a ideia seria essa. E aí a elite topa, né? Vai sim colaborar, vai patrocinar essa arte. E aí eles vão alugar, né, o Teatro Municipal de São Paulo por 3 noites. E essa Semana de Arte Moderna acontece no dia 13, 15, 17 de fevereiro de 1922, ok? E aí, olha só que fala bacana, né? Ao contrário de que por tantos anos se pensou, em consequência de um compreensível engano na perspectiva, foram os modernistas que fizeram a Semana de Arte Moderna e não a Semana de Arte Moderna que fez o modernismo, tá?
A gente sempre fala que o modernismo inaugura com essa Semana de Arte Moderna, mas ele já vinha acontecendo, tá? São os modernistas que vão fazer o modernismo acontecer de fato no Brasil. E aí, então, acontece esse evento da Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, tá? Essa semana acabou sendo um grande escândalo para a elite paulistana, porque primeiro, né, que não teve tanta repercussão, alguns jornais falaram, mas aqueles que foram até a exposição da Semana de Arte Moderna ficaram abismados com o que viram, né? Eles achavam, a fofoca era que naquela noite aconteceu coisas absurdas que não poderiam ser faladas nem na frente de mulheres e crianças. Olha só o tamanho, né? Quem conta um conto, né, aumenta um ponto. Então você tem isso aí, né? O escândalo da elite. Na verdade, não aconteceu nada demais. O que acontece de fato são as exposições. Então, quem foi visitar a Semana de Arte Moderna se deparou logo na entrada com os mesmos quadros da Anita Malfatti, que foram tanto criticados no ano de 1917. Tá? E aí ouvia-se as declamações, né, de vários poemas ao longo das escadarias do teatro, apresentações de música, né, com essa música, com essa pegada modernista, os textos, vários poetas declamando os seus textos, né, durante as apresentações. Então foi uma noite cheia de irreverência, tá? É o que vai assustar a elite paulistana. Mas por que que os artistas da Semana Moderna decidiram fazer isso, tá? É aí que entra, então, o que eu quero que vocês guardem. E o ano de 1922 é o ano de comemoração de 100 anos de independência política de Portugal. Então o Brasil comemorava 100 anos de independência, né? Sua independência de Portugal, sua independência da Europa. A ideia era exatamente pegar esse ano, pegar essa temática dos 100 anos da independência e criar para nós uma nova independência cultural, uma nova independência, né, artística em relação à Europa. Porque o que os modernistas vão dizer? Que nós ainda continuávamos ser colônia cultural, né, da Europa. Então, o que era feito lá simplesmente era modelo de reprodução no Brasil. Não havia algo muito de original no que acontecia lá e o que acontecia aqui. Não havia essa divisão. A proposta do modernismo era que nós criássemos algo brasileiro, algo original, algo nosso. Então, esse ano de 1922 marcaria essa segunda independência, a nossa independência cultural. Lembram lá no romantismo, início do século XIX, quando os românticos propunham exatamente essa independência cultural, né? Criar, trazer elementos que pudessem representar o Brasil fora do Brasil. Lembra do índio, da natureza? A proposta aqui é a mesma. Por quê? Durante esse período, quando o romantismo começou a cair em desuso, né, de 1880 para frente, que vão surgir o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o que vai acontecer? Os artistas vão notar que há uma regressão, que há novamente uma busca de uma cópia, né? Copiar, no parnasianismo, copiar. E aí, então, a proposta era fazer uma segunda ruptura mesmo, né? Criar de novo uma identidade cultural para o Brasil. Só que agora, sem eleger o índio e a natureza. Vamos eleger outras características do brasileiro que nós vamos
notar na escrita desses autores, tá? A semana de 22, então, vai ser um ponto alto da insatisfação com a cultura vigente, submetida a modelos importados e a reafirmação da busca de uma arte verdadeiramente brasileira. A ideia agora não é copiar, mas sim produzir algo que seja nosso e que seja também produto de exportação, que a gente possa criar para influenciar, por exemplo, a Europa, né? A arte brasileira vai influenciar lá fora. A proposta é essa, tá? Qual é o objetivo, então, do modernismo, meninos? É a libertação desse estilo do século XIX. Libertar o país dessa cultura simbolista, parnasianista e recriar os elementos nacionalistas que vão marcar o Brasil de fato, tá? Sem, claro, a idealização dos românticos. Ok? Então, na Semana de Arte Moderna vai participar uma galera como Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Aqui a gente tem Manuel Bandeira, que não participou diretamente, pois não estava presente no Brasil, mas mandou para nós, deixou aí um poema que foi lido e foi motivo de chacota, de vaia, né, que são os sapos. Tá na apostila de vocês, dá uma olhadinha nesse poema que é fantástico, é uma crítica direta, né, à produção parnasiana do momento, e dentre outros artistas que aqui estão. Anita Malfatti vai ser também aquela que vai participar também da arte moderna, da Semana de Arte Moderna, com a sua produção artística. Tá? Outros autores não participaram diretamente, mas vão ser essenciais no modernismo, como a autora que pintou esse quadro aqui atrás de mim, tá? Que pintou a Bapuru, a Tarsila do Amaral, né? E dentre outros artistas que nós vamos ver mais para frente, tá? Como o Cândido Portinari, que a gente já viu nas aulas passadas, e de Cavalcante, e dentre outros artistas, ok? Deixa eu compartilhar de novo. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Então, tivemos uma semana com 3 noites, né, irreverentes, escandalosas. A proposta era essa. Já que ninguém aceitava o modernismo, eles vão falar assim, eles vão falar mal, não vão? Vão falar mal da gente de qualquer jeito, vão criticar a gente de qualquer jeito. Então, eles vão ter motivo para criticar. Então, vamos fazer uma noite para que nunca mais seja esquecido o modernismo. E foi mesmo, né? É uma semana que marca um novo momento na cultura brasileira, tá? Bem, contexto histórico no Brasil nesse momento, gente. A Semana de Arte Moderna acontece no meio de quê? Muito parecido com o que a gente já viu em relação às vanguardas europeias. Então, a gente está falando aqui, do apogeu da Belle Époque, né, que é muito forte na Europa, mas a gente tem aqui, né, a influência também no Brasil. Olha só essa imagem que aqui se encontra, né? É uma imagem aqui do centro de São Paulo. Olha uns prédios, né, que vai ter esse estilo novo aí do final do século XIX, o trem, a movimentação na rua, ao fundo os carros. Então traz toda essa imagem dessa modernidade, da tecnologia que vai chegando ao Brasil, tá? Reivindicações de massa, claro, aí você tem os trabalhadores, né, que vão também botar a boca no tambone, lá fora muito mais até que aqui no Brasil, tá? Mas você vai ter essas turbulências sociais acontecendo ao longo do século XX, isso vai ganhando força, vocês podem ver isso, né, na história. Progresso científico, né? A eletricidade que chega ao Brasil, o motor a combustão, o automóvel, a criação do avião, do telefone,
Para vocês terem uma ideia, né? Dom Pedro II é o primeiro a usar telefone no Brasil, tá? A foto, o cinema, tudo isso também está acontecendo aqui no Brasil, tá? E fora daqui, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que acontece lá. A Revolução Russa acontece em 1917, a Primeira Guerra Mundial começa, tem início em 1914, se estende até 1918. Então, esse é o contexto, né, do modernismo no mundo e no Brasil, tá? Bem, o que o modernismo queria tanto chamar a atenção? O modernismo queria mostrar que a elite, que as pessoas endinheiradas, que tinham poder aquisitivo, né, que tinha aí condições, eram pessoas que viviam num mundo fechado, né, não observando as mazelas do mundo, sem olhar o próximo, né? Isso no Brasil a gente vê até hoje, gente. Isso é cultural, é nosso, é horrível, né? A gente vê os grandes, né, donos de empresas, grandes indústrias, o que eles falam. A gente pode ver e presenciar isso na pandemia, né? Donos aí de grandes marcas no Brasil falando que não tinha problema morrer 5, 7 mil, porque ia morrer mesmo com a pandemia. O que não podia era parar a economia. Então era essa visão que o modernismo queria mudar. É essa visão que os modernistas queriam romper na elite. E criticar a elite, mostrar que eles não viam as outras pessoas, não olhavam para as questões sociais do Brasil. O Brasil não avança porque não há programas sociais que possam englobar todas as pessoas. Então a proposta é fazer essa crítica, ok? Então, didaticamente, gente, o movimento modernista vai ser dividido em 3 momentos, ok? O primeiro momento, que vai de 22 a 30, a gente chama de uma fase heróica. Então, é a primeira fase. Por que heróica? Porque é a fase mais radical, é a fase que vai tratar das mudanças, que vai romper com as estruturas anteriores, que vai aí apontar o dedo para a nossa cultura, para a nossa colonização cultural. Depois a gente tem uma segunda fase, que se inicia em 1930 e vai até 1945. Então nós vamos estudar essas duas fases, né, com intensidade. Essas duas fases nós vamos ver quem são os principais autores, o que foi produzido nesse período. Em 1930 a gente tem, né, o início aí de um novo momento no modernismo. É a consolidação dessa primeira fase, tá? E aí a gente tem uma fase que o social vai brotar com muita força nesse período. E aí a gente vai conhecer obras como de Carlos Drummond de Andrade, nós vamos conhecer obras de Graciliano Ramos, nós vamos conhecer obra de Jorge Amado, tá? E depois nós temos o pós-modernismo, que vai de 1945 até os dias atuais. Esse período de pós-modernismo que se inicia aí, né, com Guimarães Rosa, com Clarice Lispector, e aí tem um outro momento de produção que não abandona essas características que foram conquistadas desde 1922 para frente, mas a temática vai mudar por conta da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A gente já sabe que nós vamos ter textos mais introspectivos, né? Abandona um pouco desse social para investir no eu, né? Quem sou eu nesse mundo, tá? Primeira fase, a gente vai falar aqui bem rapidinho. A primeira fase, meninos, que começa em 1922 e vai até 1930, vai ser a fase mais radical e fortemente oposta a tudo que foi produzido então. A ideia é romper com o passado, romper com o século XIX, com o século XVIII, com o século 17, 16, romper
romper com as formas de artes produzida até então. Há um retorno ao romantismo porque você tem essa ideia de novamente eleger elementos nacionalistas, de novo buscar uma identidade cultural para o Brasil, mas não vai ser o mesmo do romantismo. Aliás, os modernistas vão criticar muito o romantismo, vai retomar o romantismo para mostrar essa visão idealizada, que essa visão do século XIX, ela não se fortaleceu, ela não se manteve porque foi uma idealização, né? Criar um índio forte, bonito, destemido, incorruptível. Nós somos esse povo de fato? A ideia do modernismo é mostrar que não, que nós temos outras características, mas não essas. E aí, essa primeira fase se inicia, como a gente já disse, né, com a Semana de Arte Moderna de 22. Essa primeira semana que ocorre aí em fevereiro, 13, 15 e 17 de fevereiro. O objetivo dessa primeira fase é romper com as formas anteriores, libertar, né, a poesia, a arte do estilo parnasiano e simbolista. O uso da linguagem coloquial é essencial na literatura dessa primeira fase, né? Buscar a forma de falar do brasileiro. E aí você vai falar assim, claro, né? O brasileiro não sabe falar português, o brasileiro acaba com a língua, fala tudo errado. Vamos buscar de fato o erro, né? O Oswald de Andrade vai falar disso, né? Falar dos erros, de todos os problemas gramaticais, é isso que ele quer colocar mesmo na sua poesia, na sua escrita. Mas é para criticar ou levar à reflexão da maneira como nós usamos a língua? Não, esse vai ser o elemento de diferenciação da Europa. É a língua coloquial brasileira que se diferencia da língua coloquial portuguesa. Ou vocês acham que Portugal não tem uma língua coloquial? Ou vocês acham que o americano não tem uma língua coloquial? Que a Inglaterra não tem uma língua coloquial? Que o francês não fala coloquialmente? Todo lugar tem a sua forma coloquial de falar, né? E a ideia é pegar essa forma coloquial e trazê-la como elemento de identificação. O nosso português é assim que nós falamos, é assim que a gente diz. E é diferente da Europa, é diferente de Portugal. Olha só que agora não é mais uma cópia, não é uma mera transformação ou um enfeite, como se fez com o índio. Pega as mesmas características do cavaleiro medieval e põe no índio. Eu só mudei ali o perfil, né? Dei uma ajeitada no avatar, mas as características são as mesmas. Não, a ideia agora não vamos pegar a língua? Vamos, mas a minha língua é essa que você vai ter que aceitar e é essa que vai para fora, né? É essa a língua que marca o brasileiro. Então, por isso que a linguagem coloquial se faz fundamental nesse período, a gente vai ver. Temas constantes, o nacionalismo é algo que vem com força novamente. Lembra lá da primeira fase do romantismo, né? O indianismo, o nacionalismo. Aqui volta o nacionalismo, tá? E vai dar origem a vários manifestos culturais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o nacionalismo, essa ideia de criar identidades culturais, de ter uma valorização da nossa cultura, valorização do brasileiro, vai estar presente no modernismo. Paródias, claro, o modernismo é cheio de humor mesmo, tá? Tentativa de repensar a história, a literatura brasileira, de repensar a nossa cultura. Então, esses artistas, principalmente na literatura, o que vai fazer? Uma viagem ao nosso passado, assim como o romântico também fez, mas para ter um olhar crítico sobre a nossa colonização. Quem somos nós? Como fomos colonizados? Isso permanece até hoje? É isso que os modernistas vão fazer. Não é voltar no passado para buscar o índio e idealizar o índio. Não. É para buscar as questões que nos fazem brasileiros até hoje. Ok, meninos?
E aí vai surgir vários manifestos. Depois da Semana de Arte Moderna, o que vai acontecer? Depois da Semana de Arte Moderna, os modernistas se sentiram livres para produzir. Vão falar mal, agora já vão falar o que tiver que falar. Depois, nada mais vai assustar esse povo. Então, agora a gente está livre para produzir. E aí há uma intensificação da produção modernista, tá? E aí vão surgir manifestos. O que vão ser manifestos, tá? Os manifestos artísticos vão ser produções de textos nos quais os artistas, eles vão colocar ali o seu ponto de vista sobre o movimento que ele está trazendo e as características desse movimento. Nós vamos ter vários, tá, gente? Foram mais de 20. Porém, 3 se destacam. Tem um quarto que vai ajudar a criar a segunda fase do modernismo, que é essa fase de consolidação, que é um manifesto regionalista, em que há uma valorização dos escritores regionais, fugindo desse eixo São Paulo, Rio-São Paulo, tá? Pegando os escritores, principalmente nordestinos, tanto que na segunda fase, os autores que vão ganhar destaque são autores regionais, vai fugir do Rio e São Paulo, tá? Então, voltando aqui. Aí, então, nós vamos se aprofundar no Pau-Brasil, Verde e Amarelo e Manifesto Antropófago ou Antropofagia. Meninos, Pau-Brasil vai ser um manifesto criado por Oswald de Andrade em 1924, publicado no jornal, em que ele vai enfatizar a necessidade de criar uma arte baseada nas características do povo brasileiro, com absorção crítica da modernidade europeia, tá? O que ele vai fazer é criar uma arte brasileira em que você vai ter ênfase nessas características do povo brasileiro. A linguagem é uma delas, a maneira como se comporta a elite, o povão, né? Então ele vai trazer isso para nós. Lembra do texto na aula anterior, né, do capoeira lá que vai passar a banda lá no soldado? Olha só, é esse texto que está aqui dentro do Pau-Brasil. Então o Pau-Brasil ele vai trazer exatamente essa ideia do que é ser brasileiro, o que é a cultura brasileira, tá? Mas sem abandonar as influências europeias, né? As influências europeias eram bem-vindas, mas o que ele não queria era abrir mão da nossa cultura brasileira. E aí, então, meus caros amigos, surge o Verde e Amarelo em 1916, uma reação agressiva ao Manifesto Pau-Brasil, tá? Vai surgir uma galera, deixa eu só fechar aqui, ó, porque eu não fechei com parênteses, pronto. Vai surgir uma galera, o Verde e Amarelo não vai ser só na arte, a gente vai ter essa manifestação também na política. Então vai surgir um povo no Brasil que vai ser extremamente ufanista, nacionalista, Brasil em cima de todos e tudo mais, né? Muito diferente do que nós temos visto até então. E aí eles vão, gente, propor o seguinte, que o Pau-Brasil de Oswald de Andrade ainda é muito afrancesado, né? Não, ainda tem muito de Europa no nosso, na nossa cultura, né? Vamos eliminar tudo que vem de fora. Então, o Verde e Amarelo ele é muito radical nesse sentido. É uma valorização extrema da cultura brasileira, sem admitir nada do que vem de fora, tá? E aí, então, você tem um movimento que vai defender o patriotismo em excesso e, claro, gente, vai ter tendências nazifascistas muito grandes, tá? Nesse período. Então, o Verde e Amarelo é esse movimento ultra-ufanista, né, na defesa do Brasil,
que vai atingir só um grupinho, tá? Vale para os ricos e brancos. Para o resto da população, não. Todos eles vão ser discriminados. Ok? Depois a gente tem um manifesto antropófago ou antropofagia que surge em 1928 com Oswald de Andrade. Né? Oswald de Andrade vai falar assim, não vai ficar barato isso não. Eu vou reformular esse pau-brasil. Eu vou atualizar isso aqui. E aí ele faz essa atualização e propõe uma outra coisa mais radical, né? É uma resposta aí ao verde e amarelo, tá? É uma atualização do pau-brasil e uma resposta ao verde e amarelismo, tá? E aí, qual é a proposta? Não vamos negar nada que vem de fora. Você vê o que é estrangeiro como inimigo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse inimigo e vamos devorar esse inimigo e vamos tirar dele o que é bom e vamos criar a nossa identidade. E olha como nós sabemos muito bem fazer isso. Pensa numa coisa, pensa no futebol, pensa no carnaval. São eventos exclusivamente brasileiros, originalmente brasileiros. O futebol não surgiu aqui, mas quando se fala em futebol, todo mundo sabe que o Brasil é pentacampeão, né? Todo mundo fala do Brasil. O Brasil é referência no futebol. Então, se pegou o que veio de fora, consumiu, sugou aquilo que é bom e se transformou em algo que é brasileiro, né? Carnaval é brasileiro, gente? Não, carnaval é uma festa pagã que é muito anterior a Cristo, né? Vem lá das antiguidades e quando se fala em carnaval mundo afora, todo mundo lembra do carnaval brasileiro. Então, olha só, é consumir o que vem de fora e dar um rosto brasileiro, né? Fazer um formato brasileiro. A proposta é essa. Então, quando ele fala manifesto antropófago, é nesse sentido da antropofagia, de consumir o inimigo, tirar dele o que é bom, tá? A ideia é essa. E surge como? Exatamente com a tela que está aqui no fundo, meninos, tá? Em 1928, Tarsila do Amaral pinta essa maravilha, tá? E dá o nome a ele de Abapuru, que significa o homem que come. Daí vem a ideia de Oswald de Andrade de trazer esse manifesto. Ok? Tranquilo? Mas lembrando, o manifesto antropófago não é exclusividade de Oswald de Andrade. Vai entrar aí outros artistas, tá? Como, por exemplo, a própria Tarsila do Amaral. Ok? Vamos parar por aqui, porque o nosso vídeo já está bastante extenso. Mas eu espero que vocês tenham compreendido qual é a ideia, qual é a proposta do modernismo, tá? Vou deixar para vocês esses vídeos de apoio que vão falar dos manifestos, que vão falar um pouquinho do modernismo. Assistam para que vocês possam exatamente aprofundar nos estudos de vocês, ok? Se houver dúvida, pessoal, deixem para mim que eu vou responder para vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!